Olá, dentista, seja muito bem-vindo a esta aula. Hoje o tema vai ser sobre o dentista que está cansado em atuar no consultório, né? Que foi também o que aconteceu comigo há uns anos atrás e de que forma que a gente pode resolver esse problema. Por outro lado, eu quero mostrar a oportunidade do dentista atuar como um perito judicial, aproveitando o conhecimento que ele tem em odontologia e também para gerar uma renda extra, trazer um diferencial para ele. Para você que não me conhece, eu sou Ana Paula, sou dentista desde 2002, portanto aí mais de 20 anos de carreira e atuante na perícia judicial desde 2018. Então, aqui no perfil e no canal também, eu ensino o dentista a fazer renda extra de até 8K por laudo realizado. Então, se você tem interesse, quer começar a atuar nessa área, começar a fazer uma renda extra além do consultório, então aqui tá a oportunidade para você conhecer mais sobre a carreira e aproveita, já curte o vídeo e também me segue nas redes sociais. E aqui a gente vai abordar diversas questões relacionadas a esse assunto, né? Sobre você estar cansado de atuar já em consultório, em clínica, seja porque você está insatisfeito com a renda financeira que você tem ali no consultório, seja porque ninguém reconhece o tanto de estudo que você tem, o quanto você investiu para o seu conhecimento, né? Seja pela falta de pacientes, né? O quanto a gente tem que investir em marketing para poder trazer esses pacientes para o nosso consultório, seja pelos altos custos que você tem ali, né? Seja para investir em novos instrumentais ou então novos equipamentos que a gente sabe que está sempre em evolução, né? Seja por manutenção do consultório, que a gente sabe que também não é nada barato, né? Chamar um técnico para consertar aquilo que, né, já vem sendo utilizado há tempos, né? A questão também de pacientes inadimplentes, que isso eu vejo como uma questão que desgasta muito o dentista, ter que ficar correndo atrás de paciente, né? Principalmente quando o procedimento é pago em parcelas, né? Também tem a questão da competitividade ali de preços, né? Às vezes uma clínica, um consultório perto do outro, o paciente vai num, vai no outro e começa a fazer aquela pichincha de preços, né? Isso desgasta também o profissional. A gente vê também a questão de concorrência entre os profissionais, né? E cada vez mais os dentistas estão investindo em conhecimento para poder se destacar, para poder ter um diferencial a mais, né? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse assunto, coloca aqui nos comentários que eu sempre vou tá respondendo, tá bom? E o que acontece é que as pessoas não entendem muito bem qual é a função de um dentista perito judicial, né? E esse profissional nada mais é do que um dentista comum, como eu, como você, tá? Às vezes especializado, o que não há obrigatoriedade disso daí, né? Mas esse dentista, ele se cadastra no site do Tribunal de Justiça do estado mesmo, onde ele mora, normalmente da cidade onde ele reside, né? E ali, através daquele cadastramento, ele é nomeado para atuar num processo judicial para examinar um paciente que ali alega ter sofrido um dano, né? E aí esse dentista vai fazer análise nesse paciente e vai emitir um laudo pericial. Em algumas situações ele atua como assistente técnico, que eu vou falar aqui também, né? Emitindo pareceres técnicos. Então esse profissional ele auxilia a justiça para a resolução de assuntos que estão relacionados à odontologia, então auxiliando o juiz para que ele tome uma decisão mais assertiva, né, daquilo que trata o processo judicial. E uma coisa que eu vejo muito que as pessoas confundem é a função de um dentista perito judicial com um perito criminal, né? Então a função de cada um deles ali difere muito com relação
relação à natureza do trabalho realizado e também no contexto que eles atuam e que é bem diferente, e eu vou explicar aqui para você. E um dentista perito judicial nada mais é do que um dentista comum, como eu já falei aqui, tá? Ele é designado por um juiz, né, para emitir laudos periciais em questões que envolvem a odontologia. Tá bom? E a sua função é analisar as evidências, as provas que foram colocadas ali no processo, seja através de fotos, seja através de radiografias ou então de exames apresentados, né? E logicamente ele vai aplicar ali o conhecimento que ele tem dentro da odontologia para fornecer informações ao juiz, auxiliando na tomada da decisão. Agora entenda que o juiz ele não fica restrito às conclusões do laudo, né? Ele vai analisar e vai ver se o laudo realmente apresenta coerência com as informações apresentadas, com as provas também, e aí ele fica livre para tomar a decisão que ele entender que seja a mais certa. E por outro lado, o perito criminal é um profissional especializado na área de conhecimento técnico dele, lógico, né? Mas muito voltado para a criminalística. Então ele vai atuar na investigação de um crime, né? E a produção também de provas técnicas, tá? O perito criminal, ele pode ser de várias áreas, como por exemplo, da medicina, pode ser da odontologia, pode ser da contabilidade, pode ser da engenharia, da química, né? Então, aqui para a nossa área, ele seria um dentista perito criminal, né? Então, ele vai aplicar os seus conhecimentos odontológicos para analisar as evidências dentárias ali que foram coletadas na cena do crime, relacionados também à identificação humana. Então agora você não vai mais confundir que o dentista perito judicial ele atua muito no âmbito judicial, de processos judiciais, né? E o perito criminal ele atua diretamente em investigação de crimes, tá? Então que isso fique muito claro aqui pra gente. Então, quando a gente fala de atuação do dentista perito judicial, a gente fala nesse âmbito de processos judiciais. E ali dentro, nessa esfera, né, a gente tem como atuar de algumas formas diferentes. Então, a primeira delas é atuando como dentista nomeado, né, como eu já expliquei aqui, chamado ali pelo juiz. Tem também a situação em que você é contratado pelas partes, ou seja, quem são essas partes? O autor da ação e o réu, né? Eles podem contratar um dentista, cada um com o seu, tá? Para auxiliar os advogados ali na elaboração de perguntas ao perito que foi nomeado pelo juiz, né? Para a elaboração de um parecer técnico também, né? Então essa é a segunda forma de se atuar ali dentro da perícia judicial. E também tem a possibilidade de você realizar laudos extrajudiciais, que daí não existe ainda, teoricamente, uma ação aberta, né? Mas que já existe uma intenção de que esse laudo extrajudicial vá auxiliar num processo, né? Posteriormente aberto, tá bom? E que também está envolvido ali no âmbito judicial. E por que atuar como dentista perito judicial é importante? Por diversos motivos. Primeiro, porque você passa a fornecer informações técnicas e fundamentadas, logicamente que em artigos científicos, para a tomada de decisão de juízes. Então, ali de cara, você já passa a exercer um cargo de confiança de juízes de direito, tá? E também porque você passa a utilizar o seu conhecimento e a sua experiência na área odontológica de uma maneira diferenciada, e isso vai ampliar os seus horizontes, seja na área da implantodontia, seja na área da harmonização orofacial, seja na área da ortodontia, da endodontia, em diversas áreas aí odontológicas. E quando você atua na carreira, na função de dentista perito judicial, ou seja, na função de assistente técnico, ou então realizando laudos extrajudiciais, que também precisa ter o conhecimento, né, dessas áreas de perito nomeado e de assistente técnico, então o conhecimento é o mesmo. Então isso pode te trazer diversos benefícios.
Em primeiro lugar, que você vai ter a oportunidade de expandir a sua carreira e se destacar do mercado, né? É diferente quando você chega para um paciente e você fala, olha, eu sou um implantodontista, eu sou um endodontista, eu sou um ortodontista, e quando você fala, olha, eu sou um perito judicial, né? Então o paciente sente aquela diferença, ele passa a considerar e valorizar muito mais a sua atuação, ele passa a confiar muito mais no seu trabalho. E além disso, quando você atua como dentista perito judicial, você vai gerar uma renda extra, né? Até porque você está oferecendo os seus serviços técnicos ali. E quando você atua como assistente técnico, também você vai ser remunerado e realizando laudos extrajudiciais também, né? Entenda que quando você atua como um perito nomeado, você precisa seguir ali os prazos processuais, inclusive para você receber os seus honorários, né? Quando você atua como assistente técnico, essa questão do recebimento dos honorários já passa a ser um pouco mais flexível, porque você recebe de acordo com o contrato que você fez ali com as partes, né? O que foi melhor para a forma de pagamento, que foi melhor para ambas as partes, tá bom? E também, quando você realiza laudos extrajudiciais, teoricamente, você não está envolvido ali diretamente numa ação judicial, né? Então você trabalha fora desse âmbito judicial, então ali você fica livre também para propor seus honorários para o paciente, né? Normalmente é o paciente que solicita um laudo extrajudicial, e aí você entra em acordo com ele a melhor forma de pagamento, né? Normalmente recebendo uma parte antes e depois na entrega do laudo, tá? Então isso facilita muito o recebimento dos honorários também. E um outro benefício que você vai desenvolver é a habilidade de comunicação e de argumentação, porque ali no laudo você vai ter que apresentar as análises que você fez, né, as conclusões que você chegou, de forma muito bem fundamentada, mas logicamente que isso tem que ser apresentado de forma muito clara, até porque os juízes, eles, como eu falei, não têm a expertise em odontologia, os advogados também não, então eles não entendem os termos técnicos da odontologia, né? Então o dentista precisa colocar ali no laudo, explicar toda a análise que ele fez e as conclusões de maneira muito clara e muito objetiva também, muito direta ali, é isso que o juiz precisa. E se você está cansado já de atuar no consultório ou na clínica, seja porque você já trabalhou anos, ou então mesmo que você já tenha acabado de se formar e não tem pretensões de montar um consultório, ok, mas utilize esse conhecimento que você adquiriu, todo esse investimento que você colocou ali na faculdade, né? Para que isso te traga um rendimento financeiro, né? E você consegue fazer isso atuando como dentista perito judicial, como assistente técnico e fazendo também laudos extrajudiciais, né? Então existem essas 3 formas para você atuar ali dentro da perícia judicial, tá? E que são ótimas oportunidades tanto para você adquirir um diferencial na carreira, como também para ajudar aí na sua parte financeira. Então entenda que você vai estar aplicando todo aquele seu conhecimento teórico e prático para analisar casos que estão na justiça ali, que dependem de um conhecimento técnico, né? E você vai estar ajudando na justiça para a resolução desses conflitos. E além disso, quando você atua como dentista perito judicial, como assistente técnico ou fazendo laudos periciais, isso amplia o seu aprendizado contínuo, né? E talvez te dê até um ânimo aí para a atuação no seu consultório, né? Já que você vai estar em contato com os possíveis erros que outros dentistas que estão ali respondendo processos judiciais cometeram, né, ou não, né? Você vai começar a analisar o pensamento de um paciente que reclama ali por um dano, né? Então isso começa a fazer com que você enxergue
outras situações ali dentro do seu consultório mesmo, para que você de repente comece a mudar algumas atitudes suas, seja com relação ao prontuário odontológico, na elaboração dos documentos, que isso é muito importante, ou seja, na forma como você vai tratar o seu paciente, né? Então você começa a ampliar um conhecimento que antes você não tinha essa visão, né? Então, isso é uma das possibilidades de aprendizado que você tem ali dentro da perícia judicial. E entenda que quando você não aproveita essa oportunidade, você deixa de utilizar o conhecimento em odontologia de uma maneira diferenciada, né? Porque se você está cansado de atuar no consultório, se de repente você pretende parar com o consultório, o que é que você vai fazer? Né? Vai atuar em outra área? Ok, mas você precisa adquirir um conhecimento, né? Seja no que for. Ou se não precisa de conhecimento, você vai precisar de matéria-prima para atuar, né? Seja em qual atividade for, tá? Então, o que eu quero propor para você é que você utilize aquilo que você já tem, ou seja, o conhecimento em odontologia. E isso eu posso te afirmar que é 70% do que você precisa. Logicamente que você precisa ter um conhecimento ali de como atuar na perícia judicial, alguns conhecimentos mais específicos, tá? Mas o conhecimento mais importante mesmo seria o seu conhecimento técnico de odontologia. E quando você atua como dentista perito judicial, isso pode te abrir portas para novas experiências e oportunidades, porque realmente você é diferenciado, né? E além disso, de que se você não aproveita essa oportunidade, você também deixa de fazer uma renda extra, né? Você joga fora esse potencial de ter um faturamento extra no seu orçamento ali mensal. E qual que é o melhor momento para começar a atuar como um dentista perito judicial, Ana? Eu entendo que o melhor momento é quando você está preparado tecnicamente, né, para explorar essa área e para fornecer os seus conhecimentos técnicos para um juiz de direito, e principalmente quando você precisa de um reforço financeiro, né? Porque não tem para onde a gente escapar. A gente precisa trabalhar, a gente precisa de uma renda, né? Então, quando você decide atuar com um perito judicial, você sabe ali que você vai ter mais ganhos, né? E muito pouco gasto, porque você acaba investindo apenas com uma assinatura eletrônica, né? Para poder assinar os documentos ali. E 1 ou 2 horas para analisar o paciente num consultório que nem precisa ser seu, né? Pode ser um consultório alugado, por exemplo, como é o que eu faço. Agora, é importante você ter um conhecimento específico sobre atuação pericial, né? Para atuar ali fazendo uma perícia judicial ou atuando como assistente técnico, lógico que é, né? Porque não é exatamente igual a gente atuar ali num consultório atendendo um paciente. Existem normas, existem técnicas que você precisa aplicar, principalmente quando você escreve algum documento ali para ser inserido no processo judicial, a forma como você se reporta ali aos advogados e aos juízes também. Então, isso daí existe, você precisa conhecer essas técnicas específicas para atuar como um perito judicial, como perito, como assistente técnico também. Agora, a escolha entre atuar como um dentista perito, nomeado pelo juiz, ou então como um assistente técnico, ou realizando laudos periciais, isso vai depender daquilo que você deseja, né, dos seus objetivos profissionais, porque atuar como um perito nomeado, isso pode te oferecer maior segurança, porque você tem uma nomeação, então aquilo foi decidido pelo juiz e você vai atuar naquele processo até que você consiga exercer a sua função na totalidade, tá? E também uma segurança no recebimento dos seus honorários, tá? Só que isso daí talvez seja um pouco burocrático por conta ali dos prazos processuais, né? Que a gente tem que cumprir, as decisões também judiciais, então tudo tem um tempo certo de acontecer, você precisa entregar o seu trabalho ali por completo, responder às dúvidas dos advogados, do juiz também.
Então talvez seja um pouco mais demorado, mas você tem essa garantia de que você vai receber sim, inclusive tem a correção monetária, porque esse valor, quando as partes depositam o valor dos seus honorários numa conta da justiça, isso daí fica rendendo juros até que você entregue o seu laudo e esse valor passe dessa conta da justiça para sua conta pessoal. Já quando você trabalha como um assistente técnico, isso te permite uma maior flexibilidade, tá? Tanto com relação ao trabalho, né? Logicamente que você vai ter também os prazos ali para respeitar, né? Para entregar requisitos, para você entregar o seu parecer técnico, né? Mas a sua contratação vai depender ali das partes, né? Se elas vão querer um assistente técnico ou não, né? Porque isso daí é uma função opcional, não é obrigatório ter assistente técnico ali contratado pela parte, né? Então você precisa, por exemplo, oferecer os seus serviços para profissionais dentistas, né? Caso eles queiram contratar um assistente técnico no caso de um processo judicial, oferecer o seu trabalho também para advogados, logicamente não para fazer uma parceria, mas para que esses advogados indiquem o seu trabalho como assistente técnico para clientes deles, sendo autor da ação ou o réu. E fazer laudos extrajudiciais também é uma opção de fazer renda extra de forma mais flexível e independente também, né? Mas isso vai depender de que você se apresente também ali, talvez nas redes sociais, né? Para que pacientes tenham conhecimento de que você realiza esse trabalho de laudos extrajudiciais, mostrando as suas habilidades para fazer um laudo pericial, né? Então, seja isso feito através do marketing ou então oferecendo diretamente para os pacientes ali do consultório onde você trabalha mesmo. E eu vejo que muitos dentistas cometem erros assim inaceitáveis quando começam a atuar na carreira de perito judicial por não buscarem uma qualificação adequada, né, em perícia odontológica, porque é muito diferente você ter um conhecimento em odontologia, você pode ser um expert em odontologia, mas é muito diferente de você atuar na perícia odontológica, né? Até porque uma petição ali tem um jeito certo de elaborar uma petição, tem um jeito certo de você se comunicar com os advogados, com os juízes, tem um jeito certo de você realizar a perícia odontológica, né? Não é simplesmente um exame clínico, você tem que ter um protocolo pericial para você poder realizar ali, né? E também o próprio laudo pericial, que existe uma estrutura que você deve seguir ali, né? Então, o dentista, ele tem que entender que se ele fugir muito dessas regras, ele pode responder, inclusive judicialmente, por esses erros e também por informações incorretas ali, né? Porque isso pode trazer prejuízos não só para as partes envolvidas ali no processo, o autor da ação, o réu, mas para ele mesmo, tá? E de repente até levar um juiz a um erro na sua decisão. E nesse caso, o juiz inclusive pode reportar ao CRO essa situação, aplicar multas, né? Inclusive em cima do valor da causa discutido ali no processo. Então, para começar nessa área, eu sugiro que você busque um conhecimento específico em perícias judiciais, logicamente que voltado para a área odontológica, porque a perícia judicial para engenharia é muito diferente, logicamente, de uma perícia judicial voltada para a área odontológica. Isso muda tudo, muda a perícia, muda o tipo de laudo pericial, né? Então, você precisa ter esse conhecimento específico em odontologia, tá? Então, busque cursos de capacitação ou busque por profissionais que têm mais conhecimento, que já são experientes nessa área, para poder te orientar. Então, se você está cansado já de atuar no consultório, quer tirar um ou outro dia ali para você descansar um pouco mais, você pode entrar nessa área da perícia judicial e ficar fazendo seus laudos periciais ali da sua casa mesmo, mas logicamente que essa frequência de laudos periciais e perícia, do trabalho pericial, vai depender muito da demanda, né, da entrada de ações na justiça
envolvendo odontologia para que você seja nomeada. Vai depender também da quantidade de peritos inscritos ali no Tribunal de Justiça, da onde você pretende atuar, tá? Então, é recomendado que você estabeleça essa sua rotina, o quanto de tempo disponível que você tem para se dedicar a esse trabalho e principalmente na época entre a realização da perícia e a entrega do laudo. Porque antes disso, a elaboração dos trabalhos são muito assim rápidos, né? Uma petição você consegue elaborar aí em 5, 10 minutos, tá? Mas quando se trata de uma exame pericial, isso já vai demandar um pouco mais de tempo de você já consegue realizar o exame em no máximo 2 horas ali no consultório, mas eu entendo que a maior parte do tempo que você vai precisar se dedicar é a realização do laudo pericial em busca de fundamentações teóricas para juntar ali no laudo e fundamentar todas as informações que você tem para apresentar para o juiz. E para você melhorar suas tarefas atuando como dentista perito judicial, você precisa ter um conhecimento técnico em perícia judicial. Você precisa conhecer os seus direitos, você precisa conhecer os seus deveres e principalmente os seus limites, né? Eu já venho falando aqui que o dentista ele está terminantemente proibido de colocar a sua opinião própria num laudo pericial, né? A gente também entende que num laudo pericial não é lugar para dar aula sobre um assunto odontológico, até porque o juiz não quer aprender odontologia, né? E também não é para você defender uma tese ali num laudo pericial, tá? É simplesmente para você apresentar fatos e provas, né, daquilo que está sendo discutido no processo, tá? E isso tem que ser apresentado com muita técnica, né? Então, com todo esse conhecimento, você vai começar a desenvolver habilidades de comunicação e escrita técnica em perícia odontológica, né? E isso vai aprimorar também a forma como você vai expressar a sua análise no laudo e de forma muito clara e muito objetiva também. E muitos dentistas me procuram perguntando: Ana, mas eu não tenho especialidade odontológica, eu sou clínico geral, já faz muito tempo, ou então sou recém-formado, né? Será que eu posso atuar como perito judicial? Pode sim, tá? Desde que você tenha um conhecimento da legislação ali, o que pode e o que não pode, na atuação do perito judicial, tá? Porque o tribunal não exige. Se fosse necessário ter uma especialidade, o tribunal mesmo exigiria isso daí na hora do cadastramento ali, para você se apresentar como um dentista perito judicial, tá? Então ele não exige, mas como eu falei, você precisa ter sim um conhecimento das práticas periciais, né? De como realizar uma perícia odontológica, de como realizar um laudo pericial, de como se comunicar ali dentro do processo, quando você pode se comunicar, porque não é a toda hora, não é a hora que você quer, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso e sempre respeitando também as decisões judiciais, tá? Então eu, por exemplo, eu já peguei casos de avulsão dentária, já peguei casos de intrusão dentária, num caso de acidente doméstico, né? Numa criança que caiu de bicicleta na garagem de casa, tá? Então, é um caso simples até e que a gente tem o conhecimento que veio da graduação, tá? Então, é perfeitamente possível você atuar assim, sendo um clínico geral, ou então sendo um recém-formado, mas desde que você tenha esse conhecimento, saiba dos seus direitos, dos seus deveres e limites como dentista perito judicial e sabendo de como atuar ali dentro do processo. No entanto, é importante que você tenha ciência de que essa atividade vai exigir de você um tempo para estudo do processo, né, para elaboração do laudo pericial. Então, você precisa saber equilibrar ali o quanto de trabalho pericial você vai
aceitar, né, por exemplo, então não adianta você querer aceitar 3, 4, 5 perícias no mês, sendo que você não vai conseguir dar conta disso daí, até porque você também trabalha num consultório, né? E mesmo que você não trabalhe, você precisa administrar esse tempo, né? Tentar não coincidir a entrega do laudo de muitos processos ao mesmo tempo, tá? Porque, como eu falei, essa fase entre a realização da perícia e a entrega do laudo é um trabalho que vai exigir de você mais dedicação, né? Então, de repente, se você está com 3 processos em andamento aí e vai coincidir a entrega do laudo no mesmo mês, você vai precisar se dedicar mais a esse trabalho, né? De repente, até ter que deixar um pouco o consultório para assumir essa função, né, que você aceitou e que você precisa cumprir com os prazos para entrega do laudo pericial. É necessário que você tenha um equilíbrio dessas demandas de trabalhos periciais para que você possa atuar com responsabilidade, cumprindo com a sua função, com maestria, né? Porque se você assume esse trabalho e depois não consegue realizar dentro daquilo que é esperado pelo juiz, você começa a se comprometer, né? De repente faz um trabalho aí mal elaborado, isso pode comprometer novas nomeações, tá? Então é importante que você consiga administrar a quantidade de trabalhos que você assume ali dentro de um mesmo período. Então, se você está cansado de atuar em consultório com aquela rotina de sempre, né? E quer diversificar um pouco a sua atividade atuando como um dentista perito judicial, ótimo, mas você precisa saber dos efeitos colaterais da função do dentista perito judicial, até porque você vai se envolver em situações de conflito, de pressão também, né? Porque entenda que você atuando como um dentista perito judicial, você vai atuar com imparcialidade. Mas o laudo que você vai entregar ali, certamente ele vai desfavorecer uma das partes, né? E isso vai trazer pressão dos advogados daquela parte que se sentiu prejudicada, tá? Então, os advogados vão questionar o perito judicial em alguma informação ali e o dentista perito ele precisa estar preparado não só tecnicamente para fundamentar todos aqueles questionamentos que foram colocados pelos advogados e às vezes até pelo juiz também, e tá preparado emocionalmente também para seguir nessa carreira firme, né, daquilo que ele colocou no laudo, fundamentando sempre com artigos científicos da melhor forma possível, de forma clara e objetiva. Agora, eu preciso te avisar que nada cai do céu, né? Então, a gente sabe que o consultório tem os seus problemas ali, né? Eu também me cansei de consultório. Sempre vai, em qualquer área que você atuar, vai ter os problemas. E na perícia judicial, você vai precisar estudar, né? Então, você vai ir atrás de estudos científicos, estatísticas, orientações, né, para fundamentar ali o seu laudo pericial. E isso vai trazer muita confiança para o seu trabalho e também vai fortalecer a sua argumentação técnica. Então, isso é extremamente importante. Um perito judicial, ele não pode abrir mão de estudos, tá? Então, isso não tem jeito, você vai ter que se dedicar. E uma coisa que pode te ajudar muito ali na atuação como perito judicial, mais especificamente na elaboração do laudo pericial, é você colocar analogias, tá? E isso pode ser muito útil para você ilustrar alguma questão ali que envolve conceitos muito complexos sobre odontologia. Tá bom? Então isso vai te ajudar muito e também vai auxiliar na compreensão das informações que você coloca no laudo pericial. Então você começa a entender com tudo isso que eu te falei que a atuação do dentista na perícia judicial é um outro mundo, né? Então existem muitas coisas diferentes ali que você precisa aprender, não é só o conhecimento em odontologia. Tá? Então, esse conhecimento à parte em perícias odontológicas é o que vai fazer você atuar com maestria, com excelência, vai fazer com que você execute as suas petições
da melhor forma possível, né? Sempre respeitando as normas legais ali, de como tem que ser uma petição, de como tem que ser um laudo pericial, de como realizar a perícia odontológica, de como se comunicar com os advogados e juízes. Então tudo isso tem uma forma certa, né? Então deu para perceber que é um outro mundo que a gente entra, mas que está muito ligado ali à odontologia e que é uma excelente forma de você adquirir um diferencial na sua carreira e principalmente ter uma renda extra, né, que vai te ajudar, já que a nossa carreira não tem aquela estabilidade financeira, tá bom? Então era esse o conhecimento que eu queria trazer aqui para você. Eu espero ter trazido informações valiosas, tá? Espero que você tenha gostado também. E se você gostou, comente aqui, coloque a sua experiência, se você já atuou como perito judicial. E aí eu te espero na próxima aula, também passando mais informações sobre essa grande atuação do dentista na perícia judicial. Então, um grande abraço e até a próxima aula. Até lá!